A União das Casas Espíritas da Zona Norte apresenta O Espiritismo está no ar. Um programa que anuncia, esclarece e consola. Não se turve vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-los teria dito, pois vou preparar-vos lugar. O Espiritismo está no ar. Sintonize esta frequência. Pare, pense na vida, faça perguntas. Uma ótima noite para você, muito obrigado pelo carinho, pela sintonia. Rádio Clube FM, sua voz e a nossa voz. Estamos no ar de segunda a sexta desde 2014 pela emissora, depois também pelo YouTube. O canal é Viver _ Melhor. Se inscreva, deixa seu like, sua opinião, sempre importante para nós. Ou acesse o YouTube, digite o Espiritismo está no ar, lá encontrarão vários programas, inclusive o do dia. Parabenizo a todos aqueles que se interessaram em fazer o curso de cuidador de idosos, que iniciou hoje pela manhã na Casa Espírita Maria de Nazaré. Bom curso. Recebo carinhosamente meu querido amigo espiritista, trabalhador da Casa Espírita Maria de Nazaré, Adilson Reis. Uma boa noite, seja muito bem-vindo. Uma boa noite a você, Pedrosa, e a você, ouvinte da Rádio Clube FM. Estamos mais uma vez juntos no programa O Espiritismo está no ar. Vamos estudar e aprender juntos. Que Jesus nos abençoe. Está conosco no estúdio nosso querido irmão e amigo ouvinte Elimar. Boa noite. Boa noite, Pedrosa. Boa noite, Adilson. Boa noite a todos os caros ouvintes. Meus queridos irmãos, vamos estudar Conhecereis a Verdade. Dúvidas? Entre em contato conosco ligando para a Clube FM através do seu WhatsApp 0 operadora 32 999327758. Para falar comigo utilize a TIM 988012675. WhatsApp 9844949, novamente 59. O e-mail, o espiritismo está no ar, @hotmail.com. Interajam conosco, façam perguntas, tirem dúvidas, podem dar sugestões ao programa, estamos à disposição dos ouvintes. Vamos agora para aquele momento muito especial que é o nosso momento de oração. Sintonize esta frequência. O Espiritismo está no ar. Momento de oração. Você é filho de Deus. Compreender o significado de ser filho de Deus pode ser a maior descoberta de sua vida. Você tem as qualidades divinas. No seu eu verdadeiro, Deus está presente. Em tudo que você pensa, diz ou faz, há a presença de Deus. São duas coisas unidas, você e Deus. Ele é a vida que atua dentro de você. Se Deus é amor, você também é amor. Deus sendo virtude, você também é virtude. Sendo eterno, você também é eterno. A maior fonte de conscientização de Deus é saber que todos somos os seus filhos. Estamos apresentando O Espiritismo está no ar. Bem, meus amados irmãos, estamos de volta com o assunto da noite, falando sobre Conhecereis a Verdade. Conhecereis a verdade vos libertará. João capítulo 8, versículo 32. O Espiritismo veio modificar o estado de coisas, ele recolocou o cristianismo em seu devido lugar, substituindo a forma pela essência. Mas no passado, a identificação do Estado com a Igreja implicou também a indesejável identificação da lei de Deus com a lei dos homens, que é transitória, perecível, mutável e inconstante, sujeita ao momento histórico e aos interesses nem sempre recomendáveis de determinados grupos ou frações. Então confundiram muitas vezes a lei de Deus com a lei dos homens. Por isso o homem, acostumando a revogá-la, alterá-la ou interpretá-la ao sabor de suas conveniências, achou que poderia fazer o mesmo com a lei de Deus e sujeitá-la aos seus caprichos e necessidades mais imediatas. No programa desse nós falamos, por exemplo, do absurdo das cruzadas, da interpretação de determinados religiosos da época, mandando passar ao fio da espada que era aquilo aprovado por Jesus, né, para eliminar do planeta os hereges.
exatamente por interpretação completamente equivocada. Se o próprio Cristo ensinou-nos a amar os inimigos, não tem nenhum cabimento, né, você matá-los só porque o seu ideal religioso é de forma diferente do outro. Entretanto, jamais será possível de revogações, porque as leis divinas elas são imutáveis. A gente não tem condições de mudar nada, nem o Cristo mudou, quanto mais nós. Não. Derrogações, revisões ou reformas nem se submeterá a interpretações falhas e de cunho eminentemente pessoal e interesseiro, como acontece costumeiramente com a lei terrena. Deve ser fiel, integralmente cumprida e não convive com exceções decorrentes de acordos, transações ou troca de favores entre o homem e Deus. Olha, jamais um homem vai destruir uma lei divina, ou abrogá-la ao seu interesse. Nem Jesus fez isso. Ele não poderia contrariar uma lei de Deus. Portanto, ele a cumpriu no fundo e na forma. O merecimento se constitui, inegavelmente, no princípio de sua aplicação às diferentes situações que despontam durante a romagem terrena do espírito, razão porque ele se destina sem qualquer espécie de destinação ou privilégio, e todos os homens, em cada um, contudo, produzirá efeitos ou resultados de acordo com as suas obras. E o resultado nós estamos recebendo a cada dia do planeta, ainda em guerra, não só os rumores de guerras, mas guerras de fato. Pleno século XXI, nós encontramos esse desequilíbrio, as guerras fratricidas, bélicas, como acontece no Oriente Médio, Israel na faixa de Gaza, Israel com a Ucrânia com a Rússia, que já perdura por alguns anos aquele conflito armado, os focos de guerrilhas aqui na América Latina, Israel e Líbano, problemas na Síria. O homem ainda continua com aquele pensamento bárbaro de destruição, matando o seu próprio irmão. Então são consequências que nós escolhemos. A gente sempre fala aqui no programa, a semeadura é livre, a colheita é obrigatória. E nós escolhemos aquilo que semeamos, não resta dúvida, né? Vivemos numa sociedade orgulhosa, materialista. Eu sempre gosto de fazer essa pergunta. Observe os núcleos religiosos. Normalmente são pessoas mais simples, porque aqueles que estão aquinhoados, com raríssimas exceções, pouco lembram da existência de Deus e de Jesus Cristo. Quando vão, normalmente são eventos de grande monta, né? Como casamentos, outros tipos de festividades, mas a frequência normalmente é daquelas pessoas mais necessitadas. Por isso que Jesus compara, né, a criancinha, um símbolo de humildade, sem ainda maldade, aos homens de boa fé. Boas obras ou ações trarão para seus autores resultados ou recompensas semelhantes, mas obras ou ações implicarão as inevitáveis consequências de idêntica da natureza. Lembrando que a natureza também cobra do homem tudo aquilo que ele faz contra, não? Assim, toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos, e também nem a árvore má dá frutos bons. Está registrado pelo evangelista Mateus no capítulo 7, versículos 17 e 18. O sofrimento ou problema é, pois, um efeito, quer dizer, o fruto, cuja causa foi a conduta, a árvore, nesta ou em vidas anteriores da que o sofre. Não pode, por isso mesmo, ser transferido para um terceiro que deteria o poder ou a faculdade excepcional de resolvê-lo ou de eliminá-lo. São nossos problemas e são individuais, né? Por exemplo, se eu cometi erros, eu responderei por eles. Não tem que responder a minha família, meus filhos, minha mãe, meu pai, meus irmãos, não. O homem é artífice de si mesmo, herdeiro do seu próprio destino. De mais a mais, até o remédio indispensável de que o espírito encarnado dispõe para libertar-se de um defeito, reparar um erro
ou vencer uma prova. É lógico que nós compreendemos, já falamos também, por exemplo, cometemos equívocos durante várias e várias encarnações ligadas ao alcoolismo. Numa encarnação que você queira realmente livrar desse vício, não é tão fácil. Mas, pelo esforço, pela vontade, pelo auxílio do alto, você consegue. A justiça divina não convive com a ideia de sua eliminação, supressão ou remoção, nem para tanto ocorra a efetiva participação e colaboração de interessado. Ou subtítulo do capítulo 25 do Evangelho segundo o Espiritismo: ajuda-te a ti mesmo, que o céu te ajudará. Comprova a correção dessa afirmativa. E a gente sempre fala aqui no programa sobre isso, né? Faça a sua parte que eu te ajudarei. Então há um convite de Jesus para que nós arregacemos as mangas e partimos para o trabalho de auxílio imediato. Quinta-feira eu fiz uma palestra na Sociedade Espírita Padre Antônio Vieira, conhecido como Centro da Dona Geni, no bairro Santa Cruz. Foi um recebimento muito acalorado, as pessoas muito bacanas. E ao término da palestra, uma senhora me chamou em particular dizendo que ela tem um pássaro, galopsita, e que uma senhora vizinha já de 80 anos, quando ela chega na sua casa, o pássaro fica completamente diferente. É carinhoso com ela, sai até da gaiola, fica na mão dela, tenta fazer carinho no próprio rosto. E ela me perguntou se isso pode ser um dos antigos namorados dela que voltou como um pássaro. Então eu expliquei que não existe a metempsicose pregada lá no budismo, no hinduísmo. O homem não reencarna no animal irracional, seria um retrocesso. Nós estamos na fase de progressão, de progresso, né? O homem pode ficar até estacionário, mas ele jamais vai regredir. O que eu expliquei para ela, estou aproveitando para falar isso no ar, é que provavelmente essa ave já pertenceu a ela na atual encarnação ou encarnação passada. Há uma ligação, um elo de ligação entre eles, né? E ele, por instinto, reconhece. E ela, por sua vez, tem um carinho muito grande. Então, o que eu disse? Procure a sua amiga amanhã e pergunte a ela se ela já teve na sua longa existência, né, que ela já está com 80 anos, se ela teve algum galopsita. Com certeza é ele que está de volta. Mesmo nos casos das reencarnações probatórias, nas quais o espírito se sujeita a um determinado tipo de problema, a fim de vencer mais uma etapa de seu processo evolutivo, não há lugar para as indébitas interferências divinas no roteiro que lhe foi traçado e para o qual, quase sempre, deu sua parcela de colaboração e aquiescência. Ao espírita, essa maneira de agir é de todo inconveniente e injustificável, embora não se possa dizer o mesmo para aqueles que seguem outros credos religiosos e que ainda não conseguiram ou não quiseram admitir a reencarnação e a inexorabilidade da lei de causa e efeito como fatores indispensáveis para a evolução do homem. O mecanismo da justiça divina, que tem nela os seus mais eficazes instrumentos, implica o cumprimento integral de todas as normas do seu ordenamento jurídico, sem privilégios, exceções ou interpretações distorcidas e tendenciosas. É, em razão disso, incompatível com o hábito humano de postular, através de atitudes convencionais e de favores feitos a Deus e aos seus auxiliares mais diretos, derrogações ou revogações de caráter eminentemente pessoal. A lei, por conseguinte, alcança o homem com todo o rigor resultante da proporção que se estabelece a partir da mensuração do seu mérito ou do seu demérito diante do plano superior. Não se observa na justiça de Deus o mesmo que se verifica no âmbito terreno com relação aos julgamentos humanos. O judiciário sofre inevitáveis pressões e injunções de alguns segmentos da sociedade e as suas decisões nem sempre refletem a justiça na sua acepção mais autêntica. A visão limitada do homem, incapaz de perceber além dos seus acanhados e, às vezes, confusos 5 sentidos, constitui-se no obstáculo de difícil transposição para que muitas sentenças e acórdãos proferidos por juízes e tribunais sejam realmente justos, equânimes e capazes de dar a cada um o que é seu.
O princípio da igualdade perante a lei, consagrado na Constituição e tido como uma das conquistas da humanidade no campo da liberdade, permanece ainda hoje no terreno das utopias jurídicas. Contudo, no âmbito da justiça maior, ele vige ininterruptamente, tanto no céu como na terra, segundo a magnífica síntese elaborada por Kardec em O Céu e o Inferno, ao finalizar suas considerações sobre o que ele chamou de Código Penal da Vida Futura. A cada um segundo as suas obras, no céu como na terra, tal é a lei da justiça divina. Diante da lei de Deus, o espírito, encarnado ou desencarnado, tem os mesmos direitos e os mesmos deveres. Ela é uma só para todos e o seu cumprimento, a sua execução e a sua finalidade não se afastam daquele objetivo maior, que é propiciar condições para que o amor impere, soberano e absoluto, assim na terra como no céu. Para isso, todos os seus dispositivos, todos os seus postulados e todas as suas normas devem ser rigorosamente observados, até o último ponto, até a última letra. Essa observância ou fidelidade à lei variará, no entanto, de acordo com o bom ou mau uso que se fizer do livre-arbítrio, principalmente quando se levar em conta que Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes. A questão 115 de O Livro dos Espíritos, o que vale dizer com as mesmas e iguais possibilidades de progredir. As desigualdades que se observam a partir daí são consequência da forma como cada espírito desenvolveu e aproveitou as oportunidades que teve. É o que ensinam os espíritos superiores, ainda em resposta à mencionada questão 115. Deu a cada um determinada missão, com o fim de esclarecê-los e fazê-los alcançar progressivamente a perfeição pelo conhecimento da verdade e para aproximá-los dele. A felicidade eterna e pura é para aqueles que alcançam essa perfeição. Os espíritos adquirem esses conhecimentos passando pelas provas que Deus lhes impõe. Alguns aceitam essas provas com submissão e alcançam mais prontamente o fim de sua destinação. Outros não suportam, senão murmurando, e por suas faltas permanecem distanciados da perfeição e da prometida felicidade. Não se turve o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Há muitas moradas na casa de meu Pai. Se assim não fosse, eu já vos teria dito, pois me vou para vos preparar o lugar. Depois que eu tenha ido e que vos houver preparado o lugar, voltarei e vos tomarei para mim, a fim de que onde eu estiver, também vós aí estejais. João, capítulo 14, versículos de 1 a 3. A expressão muitas moradas na casa de meu Pai pode ser entendida sob um dúplice aspecto. Significa, primeiramente, a certeza da existência de vida fora da Terra, na infinidade dos mundos que compõem o universo. Em segundo lugar, exprime os diferentes graus de evolução dos espíritos, encarnados e desencarnados, principalmente em face da classificação dos mundos elaborada por Allan Kardec nos termos dos ensinamentos dados pelos Espíritos. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 3, números 3, 4 e 5. Sobre a habitabilidade desses mundos, os Espíritos ensinam nas questões 55 a 58 de O Livro dos Espíritos que isso se constitui em um fato natural no plano da criação divina, uma vez que o homem está muito longe de ser o primeiro em inteligência, bondade e perfeição. A tola pretensão de, em meio à imensidade cósmica, ser a Terra o único planeta habitado é o reflexo do nosso orgulho, de nossa vaidade e de nossa imensa e desmedida ignorância, que Galileu sintetizou muito bem ao dizer: acostumados como estamos a julgar as coisas pela nossa insignificante e pobre habitação, a Terra, imaginamos que a natureza não pode ou não teve de agir sobre outros mundos, senão segundo as regras que lhe conhecemos na Terra. Ora, precisamente neste ponto é que importa reformemos a nossa maneira de ser. A Gênese, página 137, número 60, capítulo 6.
Os espíritos afirmam também, questão 36, que no universo não existe o vácuo absoluto, pois que nos parece vazio está ocupado por matéria que nos escapa aos sentidos e aos nossos instrumentos, conforme as conclusões mais recentes da física moderna. Isso significa que, mesmo naqueles espaços em que as vibrações se situam fora do nosso alcance perceptivo, a vida é uma constante e uma verdade inarredável. Tudo está preenchido pelo fluido cósmico universal em seus diferentes estados, e em muitos desses locais os espíritos se agrupam conforme sua afinidade e harmonia. Essa afirmativa se acha comprovada na atualidade pelas recentes conquistas da ciência, desde Max Planck com a sua teoria dos quanta, passando por Einstein, que substituiu a ideia do universo físico pelo universo energético, ou por Zollner, Johann Carl Friedrich Zollner, com as suas noções de quarta dimensão e hiperespaço. Os cientistas começaram a perfilhar um novo caminho, cujo destino final haverá de ser, como já vem ocorrendo, a constatação das verdades de que os espíritos nos falam desde 1857. O nosso companheiro Adriano Henrique de Oliveira publicou um artigo, está em O Reformador, número 1981, de abril de 1994, na página 116, sob o título O Livro dos Espíritos confirma e antecipa a ciência, em que estabelece uma comparação entre algumas das respostas dos espíritos e as modernas posições da ciência em relação ao universo. Algumas dessas comparações são estudadas nesse momento. O Livro dos Espíritos, questão 22, define-se geralmente a matéria como sendo o que tem extensão, o que é capaz de nos impressionar os sentidos, o que é impenetrável. São exatas essas definições? Resposta: do vosso ponto de vista, elas o são, porque não falais senão do que conheceis. Mas a matéria existe em estados que ignorais. Pode ser, por exemplo, tão etérea e sutil que nenhuma impressão vos cause aos sentidos. Contudo, é sempre matéria. Para vós, porém, não o seria. Ciência oficial. Einstein provou em 1905, através da célebre equação E é igual a mc2, que a matéria é um condensado de energia, sendo esta matéria em estado diferente. Aliás, sabemos que uma radiação eletromagnética dos fótons é capaz de unir elétrons e pósitrons, causando a materialização da energia. Aí está a sua prova. O Livro dos Espíritos, questão 35, o espaço universal é infinito ou limitado? Resposta: infinito. Supõe-se no limitado. Que haverá para lá de seus limites? Ciência oficial. A moderna astrofísica considera o universo como sendo infinito, devido às imensas distâncias intergalácticas. O Livro dos Espíritos, questão 36. O vácuo absoluto existe em alguma parte do espaço universal? Resposta: não. Não há o vácuo. O que te parece vazio está ocupado por matéria que te escapa aos sentidos e aos teus instrumentos. Ciência oficial. Sabe-se hoje, através dos diagramas de Feynman, que esse supunho vazio está ocupado por partículas, como um antipróton, um pion, etc. A negativa dessa realidade implica um procedimento tão inconsequente quanto a dos cientistas do século XVII, em face das ideias de Copérnico e de Galileu. Há pouco mais de 364 anos, 22 de junho de 1633, este último era obrigado a abjurar perante Urbano VIII a sua herética teoria a respeito da redondeza da Terra e de seu movimento em torno do Sol, porquanto tal entendimento se colocava em conflito com as Sagradas Escrituras, que significavam a ciência oficial da época. Mais grave ainda foi o procedimento de um certo Mercier, membro da Academia de Ciências de Paris, que publicou em 1806 uma obra sustentando a tese da fixidez da Terra, no argumento de que jamais poderá admitir esteja ela a girar como um capão assado no espeto. Tudo isso, dentro desse milênio, não são, portanto, assertivas que se perdem na poeira dos tempos, reflexo da incontestável ignorância e atraso daquelas eras, mas de ideias recentes,
principalmente se levarmos em conta, no caso de Galileu, a insignificância de 364 anos no consenso da eternidade. Muito bem, Adilson, bem explicado. Vamos agora para o intervalo musical, a seguir a nossa oração final. O pequeno e o grande. Não é raro que as pessoas comuns manifestem sua inveja quando a imprensa escrita apresenta fatos da vida de artistas, reis, esportistas famosos. Invejam a sua riqueza, sobretudo a sua fama. As pessoas comuns andam todos os dias pelas ruas e não se tornam notícia por terem ido a uma exposição, ao supermercado, à praia. Não são vistas. Afinal, são tantas as pessoas comuns e, normalmente, umas não olham para as outras. E isso nos recorda de uma comparação entre o mar imenso, que joga suas ondas com barulho estrondoso nas pedras e recifes, e os rios tranquilos. É no mar que viajam os grandes transatlânticos, os iates luxuosos e as lanchas velozes, levando pessoas que nos parecem sempre muito felizes. É o mar que abriga no seu seio tesouros inimagináveis da fauna, da flora e riquezas humanas, resultantes dos naufrágios de grandes tragédias. Quando se quer dar um exemplo de algo poderoso, enorme, o mar é o escolhido. Com sua grandeza e perigos, ele assusta muita gente. Os rios, por sua vez, são calmos. Nascem de pequeninas gotas prisioneiras de vales e montanhas, que aos poucos vão se libertando e se juntando, formando filetes. Vão descendo calmas por entre pedras, escolhendo caminhos entre encostas, engrossando e tomando a forma dos rios generosos. Por serem águas claras e boas, servem para dessedentar o viajante cansado. São a alegria dos pescadores, que em suas águas se divertem a pescar sem maiores aventuras. As crianças barulhentas vão nelas lançar seus barcos de brinquedo. Os pássaros brincam em suas margens e saciam sua sede. Homens inteligentes as canalizam de forma que sirvam a muitos outros em suas casas, no conforto dos seus lares. Quando as pessoas desejam ouvir os sons graves, buscam o mar. Quando desejam paz, buscam os rios, porque sua música é mais suave, delicada. Os mares e os rios nos dizem que cada um tem seu valor e sua importância. Se todas as águas fossem salgadas como a dos oceanos e mares, o homem padeceria a sede. Se não houvesse a tepidez das águas salgadas, talvez não existisse a vida na terra, pois que tudo ali se iniciou. Mar e rio, oceano e águas tranquilas. Ricos, famosos e pessoas comuns. Todos são importantes no concerto da vida. Cada qual, onde está, com suas condições, tem sua missão, suas dores e alegrias, e, sobretudo, a sua responsabilidade. Você já pensou que a maravilha na Terra está justamente na diversidade das oportunidades que ela apresenta? Cada qual, onde se encontre, com o que tenha, pode cooperar para a harmonia da vida. Quando você passeia pelas ruas bem cuidadas da cidade, deve isso a homens e mulheres comuns que realizam a sua limpeza, podam as árvores e plantam flores nos canteiros. Quando você admira leis sábias e justas, reverencia os legisladores. Quando se delicia com a música, agradece aos compositores. Todos somos importantes, e a terra se tornaria um caos se todos desejassem ser iguais e fazer as mesmas coisas. Pensemos nisso e valorizemos o que somos e o que fazemos. Sintonize esta frequência. O Espiritismo está no ar. Momento de oração. Queridos e amados irmãos em Cristo, levemos nossos pensamentos a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre Maior, e a espiritualidade amiga que sempre contamos com o apoio
para nos assessorar no nosso trabalho de divulgação dessa sábia doutrina consoladora que acalenta os corações doridos. Pedimos a Deus neste momento que ampare a todos os nossos irmãos ouvintes, bem como seus familiares e amigos. Muita paz, que o Senhor nos proteja sempre. Meu querido irmão Adilson, suas despedidas. Obrigado, Pedrosa, por estarmos juntos no programa de hoje e estaremos dispostos a outras oportunidades, assim Jesus nos permitindo. Obrigado a todos pela companhia, tenham todos uma boa noite, que Jesus nos abençoe. Uma boa noite para você, Adilson, muito obrigado pelo apoio aqui no programa. Boa noite também a todos os amados irmãos ouvintes do YouTube, internautas do Brasil, do exterior, nossos irmãos da Zona Norte e de Juiz de Fora que nos acompanham com a rádio local 87,9, Rádio Clube FM. Continue ligados ouvindo a nossa próxima atração, o programa Batidão com o DJ Tico, a seguir na voz de Ailton Moreno, Encontro Central. Boa noite a todos e até amanhã, se Deus quiser. A União das Casas Espíritas da Zona Norte apresentou O Espiritismo Está no Ar, anunciando o Evangelho de Jesus, esclarecendo sua mensagem, consolando corações. Olhe pro céu e descubra imagens de luz. Se tem Jesus, o amor todo que Deus te deu. Pense no bem, no melhor em que pode fazer. Seja o que for, também vai receber. De coração, ajude-me, irmão, a caridade é o caminho do amor. Faça ainda que possa sofrer, pois bênçãos de Deus há de ter. Ame, perdoe e viva melhor a natureza, o céu e o mar. Veja o encanto que a vida nos dá, a chance eterna que temos para amar, para amar. Olhe pro céu e descubra imagens de luz. Sinta em Jesus o amor todo que Deus te deu. Pense no bem, no melhor em que pode fazer. Seja o que for, também vai receber. De coração, ajude-me, irmão, a caridade é o caminho do amor. Faça ainda que possa sofrer, pois bênçãos de Deus há de ter. Ame, perdoe e viva melhor a natureza, o céu e o mar. Veja o encanto que a vida nos dá, a chance eterna que temos para amar.